Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre lentes esféricas. É uma continuação da nossa outra videoaula, onde a gente viu o método gráfico para as lentes esféricas. Hoje a gente fala sobre o método analítico. A gente vai entrar na parte de cálculo. Mas como o professor Brum já diria, isso é uma barbada. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o estudo analítico das lentes, a gente vai falar sobre a vergência de uma lente, a equação de Rayleigh e para a gente entender sempre um pouquinho melhor, a gente vai fazer dois pequenos exercícios. Então, let's bora! Para fazer o estudo analítico das lentes, a gente precisa conhecer algumas medidas. E isso a gente pode fazer em qualquer uma das situações que a gente já fez da construção das imagens nas lentes, tanto para lente convergente quanto para lente divergente. Uma das medidas que é importante é a distância do objeto até a lente, que é o que a gente chama de DO ou P. Outra é a altura do objeto, que a gente chama de O. Mais uma medida que é importante é a distância da imagem até a lente, a gente chama de P' ou DI. E a altura da minha imagem, que é o I. Além disso, a gente tem também a distância focal, que é a distância do foco até a lente. A gente pode relacionar essas medidas com a lei de Gauss. A lei de Gauss relaciona a distância focal, distância do objeto e distância da imagem. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre D'. Ou 1 sobre F igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. E a gente pode relacionar também através da equação do aumento linear transversal, a ampliação. A ampliação é igual a I sobre O ou igual a menos P' sobre P, menos DI sobre DO. Então, com essas duas equações, a gente resolve qualquer problema usando o método analítico. Aqui eu tenho um pequeno resumo que nos auxilia em diversos problemas a saber, por exemplo, se eu vou usar sinal positivo ou negativo em determinada variável, em determinada incógnita. Então é sempre importante lembrar disso. Se meu objeto é um objeto real, meu DO é positivo. Aí quando a gente fala da imagem, se a minha imagem é uma imagem real, o DI ou o P', ele é positivo. Se a minha imagem é virtual, DI ou P' são negativos. Eu posso estar falando ainda da minha lente. Se a minha lente é uma lente convergente, meu foco, meu raio de curvatura são positivos. Se a minha lente é uma lente divergente, tanto o foco quanto o raio de curvatura são negativos. A ampliação ou o tamanho da imagem vão ser positivas quando a minha imagem for direita, isso é, tiver a mesma orientação do meu objeto. Minha ampliação ou imagem vão ser negativas, tamanho da imagem negativa, quando a minha imagem for invertida, ou seja, tiver a orientação contrária ao do meu objeto. Então, isso é sempre importante lembrar na hora de resolver os problemas, porque os problemas não vêm me dizendo se o foco é positivo ou negativo. Eu tenho que ler isso quando eu vejo lá, lente é convergente, de 20 centímetros de distância focal, o foco vai ser mais 20 centímetros. Lente é divergente, de 20 centímetros de distância focal, foco vai ser igual a menos 20. Então, nunca esqueça dessas conclusões que a gente pode tirar a partir dos sinais, a partir de saber se a imagem é real ou virtual, direita ou invertida, se a lente é convergente ou divergente. A vergência de uma lente, ou também chamada de convergência, ou popularmente também chamada de grau de uma lente, está relacionada com a distância focal.
Quanto maior é a distância focal, menor é a vergência da lente. Vergência é igual a 1 sobre o foco, ou seja, vergência é igual ao inverso da distância focal. Lembrando que aqui a distância focal tem que ser dada em metros. E aí a vergência vai ser dada em 1 sobre metro ou metro na menos 1, também chamada de dioptrias. A gente também fala, a gente vê quando vai fazer um óculos, por exemplo, lá vem o grau da lente. E aí esse grau é o número de dioptrias que eu tenho. Aparece um sinal de positivo ou negativo. Positivo quando a minha lente é uma lente convergente, negativo quando a minha lente é uma lente divergente. A associação de lentes ou justaposição de lentes, ela é utilizada quando a gente quer corrigir defeitos que são causados por uma única lente. Aí nós vamos associar duas ou mais lentes para acabar com esses defeitos, como o causado, por exemplo, por uma lente que é chamado de aberração cromática, que acontece, que ocasiona uma separação nas cores. Quando a gente faz a justaposição de lentes, a vergência das lentes são somadas. Então, se eu tenho duas lentes, para achar a vergência dessa lente formada pela justaposição das duas, a gente vai somar a vergência da primeira lente com a segunda lente. Se eu tiver três lentes, eu vou somar a vergência das três lentes para ter a vergência equivalente das três lentes. Este é o fenômeno da aberração cromática causada por uma única lente. O que acontece? Ao passar pela lente, a luz sofre refração. Como as cores têm uma pequena diferença entre as frequências, elas sofrem uma separação. E aí acontece esse defeito que a gente chama de aberração cromática. Para eliminar isso, o que a gente faz? A gente usa lentes justapostas, mais de uma lente em conjunto, que vão fazer com que a luz sofra diversas refrações, fazendo com que a luz das diversas cores convirjam para um mesmo ponto, corrigindo esse defeito que a gente viu na primeira figura. A equação de Rayleigh, ou equação dos fabricantes, relaciona os raios de curvatura de uma lente com os índices de refração da lente e do meio onde ela está inserida. Uma lente ela sempre tem duas faces, e essas faces podem ser côncavas, convexas ou planas. Quando a face é convexa, o raio de curvatura é positivo. Quando a face é côncava, o raio de curvatura é negativo. E quando a face é plana, esse raio de curvatura é infinito. Então, a equação de Rayleigh, ela faz essa relação e a partir dessa relação eu posso calcular a vergência da minha lente. Quando a lente for convergente, essa vergência será positiva. Quando a lente for divergente, essa vergência será negativa. Então, para a gente entender bem, vamos ver dois pequenos exemplos aqui. Primeiro, um objeto real é disposto perpendicularmente ao eixo principal de uma lente convergente, de distância focal 30 centímetros. A imagem obtida é direita e duas vezes maior que o objeto. Nessas condições, a distância entre o objeto e a lente em centímetros vale. Então ele me diz que essa é uma lente convergente de distância focal 30 centímetros. Significa que o foco é mais 30 centímetros. A imagem obtida é direita, isso quer dizer que tanto I quanto A tem que ser positivos. Duas vezes maior que o objeto, então quer dizer que a minha ampliação é igual a 2, mais 2. Nessas condições eu quero saber a distância entre o objeto e a lente, eu quero saber quanto vale o P, ou quanto vale o DO. Lembra que a gente tem duas equações para resolver todos esses problemas. A primeira é da ampliação, que é menos P' sobre P, ou I sobre O. Eu não sei nem
quanto é a distância do objeto até a lente, nem quanto é a distância da imagem até a lente. Então aqui eu tenho duas variáveis. Então eu vou precisar relacionar as duas equações. Vou precisar resolver como se fosse um sistema de equações. A minha ampliação é igual a 2, que é igual a menos P' sobre P. Isolando o P' ali, eu tenho que P' vai ser menos 2 vezes P. E aí eu posso aplicar na equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O foco era de 30. O P eu não sei e o P' eu descobri que era menos 2P. Substituir, posso fazer o mínimo múltiplo comum e depois inverter a equação. Eu vou ficar aqui 2P igual a 30, ou seja, P vai ser igual a 15 centímetros. Quer dizer que a distância do meu objeto até a minha lente é de 15 centímetros. Não perguntou, mas eu poderia, por exemplo, calcular qual foi a distância da minha imagem até a lente. Basta substituir e eu descubro a distância da minha imagem, que vai ser menos 30 centímetros. Se o P' deu negativo, significa que essa imagem é uma imagem virtual. Vamos para o segundo exemplo, então. A distância entre um objeto e uma tela é de 80 centímetros. O objeto é iluminado e, por meio de uma lente delgada, posicionada adequadamente entre o objeto e a tela, uma imagem do objeto, nítida e ampliada 3 vezes, é obtida sobre a tela. Para que isso seja possível, a lente deve ser. Aí pergunta se a lente é convergente ou divergente, pergunta a distância focal dessa lente e pergunta a que distância do objeto deve estar essa lente. A gente pode começar já eliminando algumas respostas, porque ele está me perguntando se a lente é convergente ou divergente. Essa é uma lente convergente. Por quê? Porque a lente divergente só forma um tipo de imagem, que é a virtual. E isso só acontece se o objeto e a imagem estiverem do mesmo lado da lente. Aqui ele está me dizendo que a lente foi posicionada entre o meu objeto e a minha imagem. E isso só acontece se a minha imagem for real, que só acontece nas lentes convergentes. Então, a minha situação é essa aqui. Eu tenho um objeto colocado à frente da minha lente e a minha imagem sendo formada em um anteparo. Por exemplo, a imagem de um projetor. Ela é ampliada, então 3 vezes, quer dizer que a minha imagem é maior do que o meu objeto. Essa é a situação que eu tenho. Se a minha imagem é real, ela também é invertida. Ou seja, aquela minha ampliação que é igual a 3, ela vai ser igual a menos 3, porque ela é invertida. Então, ele me dá também que a distância do meu objeto até a minha imagem é de 80 centímetros. A partir dali eu posso montar uma equação, que é do meu P mais o P' tem que ser igual a 80 centímetros. Ampliação é menos P' sobre P. Minha ampliação é menos 3, eu posso dizer que o P' é igual a 3P. E a outra equação que a gente já falou, P' mais P igual a 80. Eu posso isolar o P' também nessa e comparar as duas equações. Isolando P', P' vai ser 80 menos P. Comparando os dois P', eu tenho que 3P igual a 80 menos P. E aí eu posso descobrir o valor de P. P, que é a distância do meu objeto até a lente, que vai ser igual a 20 centímetros. Sabendo a distância do objeto até a lente, eu sei também a distância da imagem até a lente, que vai ser igual a 60 centímetros. E agora, sabendo tanto a distância do objeto quanto a distância da imagem, eu posso calcular a minha distância focal utilizando a equação de Gauss. Utilizando a equação de Gauss, eu tenho lá o P que vale 20, o P' que vale 60, posso fazer o mínimo múltiplo comum e descobrir a distância focal, que vai ser de 15 centímetros. Então, a gente já sabia que a lente era convergente, já podia eliminar a letra D e a letra E. Agora eu sei que a minha distância focal é 15 centímetros. Já posso eliminar
também a letra B. Sobrariam a letra A e a letra C. A minha lente deve estar a uma distância do meu objeto de 20 centímetros. Portanto, resposta letra A. Gostaram da nossa aula de hoje? Então deixa o like, continua seguindo o canal, te inscreve lá para receber os próximos vídeos. Até mais!